Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma noite de ataques atingem a Ucrânia. Houve mais um desses ataques com drones que feriram pelo menos 8 pessoas e causaram danos em prédios, tanto em Kiev quanto na região de Odessa. Segundo relatos oficiais, foram 132 drones lançados em uma única noite. Agora, segundo a Força Aérea da Ucrânia, eles conseguiram derrubar 88 desses drones, enquanto outros escaparam ou foram desviados por interferência eletrônica. Como temos visto, gente, as defesas aéreas ucranianas estão sendo testadas o tempo todo. Como vimos em um vídeo anterior, terça-feira, os russos lançaram um número recorde de 188 drones e no dia seguinte atacaram diretamente a rede elétrica do país. Agora, falando na região de Odessa, 13 prédios foram atingidos e 7 pessoas ficaram feridas. Em Kiev, os fragmentos de drones abatidos caíram em 2 distritos. Em um deles, os destroços atingiram uma clínica e feriram um segurança. Gente, a pressão é constante e, em paralelo a isso, temos os avanços na linha de frente. Lá no leste da Ucrânia, a situação segue bem tensa. O comandante do exército ucraniano, Alexander Sirski, reconheceu o desafio, mas reafirmou o compromisso de reforçar as tropas com reservas, munições e equipamentos. Isso tudo após ele visitar posições estratégicas ali perto de Pokrovsk e de Kurakov. O comandante ucraniano garantiu ainda que estão sendo tomadas medidas para fortalecer a defesa ucraniana e causar grandes baixas no inimigo. Mas enquanto ele diz isso, a Rússia diz ter tomado o controle de 2 novos assentamentos na região. Agora, no plano internacional, gente, a guerra atingiu um momento crítico, especialmente após declarações de Putin ameaçando atacar centros de decisão na Ucrânia, caso as forças ucranianas continuem a utilizar mísseis fornecidos pelo Ocidente para atingir alvos dentro do território russo. Como sabemos, gente, a capital ucraniana é super protegida e normalmente os sucessos dos ataques aéreos russos contra Kiev são bem menos efetivos do que os em outras regiões do país. No entanto, com a demonstração feita por Putin com seu míssil hipersônico propositalmente vazio, sem ogivas, as dúvidas sobre a capacidade de Kiev de interceptar um ataque aos prédios do governo tendem a aumentar. No campo diplomático, o chanceler alemão Olaf Scholz teve um bate-papo com Zelensky e reiterou o compromisso da Alemanha em continuar o apoio militar à Ucrânia. A ligação, na verdade, foi o primeiro contato oficial entre os dois líderes desde que Scholz falou diretamente com Putin no início do mês. E vocês lembram que Zelensky ficou de cara amarrada com Scholz por causa disso, né? Na época, Zelensky disse que o diálogo com o líder russo poderia abrir brechas e enfraquecer a pressão internacional contra Moscou. Por outro lado, Scholz defendeu a importância de deixar claro para Putin que a Alemanha continuará firme ao lado da Ucrânia e destacou que o apoio militar, especialmente no campo da defesa, será mantido. Segundo Scholz, o diálogo com Zelensky foi construtivo e os dois concordaram em buscar caminhos para alcançar uma paz justa. Bom, gente, o Financial Times fez uma longa entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e eu achei legal compartilhar com vocês algumas impressões dele, que, como sabemos, acabou se afastando do governo. Então é sempre legal ouvir, claro, com os devidos filtros ligados, né, o que ele tem a dizer. Dmitry Kuleba parecia bem à vontade e iniciou contando que, no dia em que deixou o cargo, recebeu uma mensagem de um amigo que dizia mais ou menos assim: quando você faz parte do sistema, começa a acreditar que não há vida fora dele. Mas quando sai, percebe que é fora dele que a vida realmente acontece. Kuleba, considerando que o governo russo seria o tal sistema, disse que isso fez todo sentido para ele. Ele teria aproveitado esse tempo fora do governo para se reconectar com o que chama de vida real. Foi para o interior, conversou com pessoas comuns, viveu momentos simples que talvez não tivesse enquanto estava envolvido no alto escalão da política. E para quem não acompanhou sua trajetória, ele por anos esteve no centro das decisões diplomáticas da Ucrânia. Claro que Kuleba continua por dentro da situação da Ucrânia. E quando perguntado sobre isso, ele foi direto ao ponto, dizendo que a situação no campo de batalha não é favorável e que se as coisas continuarem assim, a Ucrânia vai perder a guerra. Quando ele comentou sobre a situação no campo de batalha, foi direto e sem rodeios. As coisas não estão boas para a Ucrânia. E em seguida emendou dizendo que a Ucrânia não tem as ferramentas necessárias para virar o jogo. E é claro, se continuar assim, vai perder. No entanto, gente, ele disse que no início de 2022, quando o conflito começou, a situação era ainda pior e mesmo assim a Ucrânia conseguiu resistir. Agora tem algo que ele disse que pode gerar as mais variadas interpretações do que ele vê sobre a solução da guerra. Para ele, o ponto central da análise foi criticar como o foco muitas vezes recai sobre o que a Ucrânia pode ou deve fazer, enquanto pouca atenção é dada ao que Putin está disposto a aceitar.
E resumiu dizendo que o lugar de onde vem essa guerra é a mente de Putin, e é ali que eles deveriam olhar. Aqui vai um ponto interessante da entrevista, gente. Quando perguntado sobre o que Putin quer, ele foi direto. Disse que o objetivo de Putin é acabar com o Estado ucraniano de qualquer forma possível. Para ele não é só conquistar parte do território, ele quer a Ucrânia inteira. E essa visão, segundo ele, é o que guia todas as ações da Rússia. Além disso, Kuleba trouxe uma visão bem crítica sobre o apoio do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Ele reconheceu que a Ucrânia teve sorte de contar com Joe Biden como presidente americano em 2022, porque Biden, segundo ele, tem um lugar para a Ucrânia no coração. Mas ele também fez umas críticas a Biden, tá? Ele disse que o presidente americano também é muito influenciado por uma lógica da Guerra Fria. E isso, segundo Kuleba, faz com que certos temas, como a adesão da Ucrânia à OTAN ou armas nucleares, sejam praticamente tabu para Biden. Kuleba falou que muitas vezes a lentidão em enviar armas avançadas ou a hesitação em tomar decisões mais ousadas se deve exatamente ao medo de uma escalada nuclear. E isso para ele é algo que Putin sabe muito bem explorar. Elogiou e criticou Biden, mas e sobre Trump? Bom, quando perguntaram se ele estava preocupado com a possibilidade de Trump voltar ao poder, Kuleba respondeu de forma tranquila: "Não estou ansioso porque é algo que não posso mudar." Ele destacou que Trump é imprevisível, mas pontuou que tanto Zelensky quanto Putin veem uma oportunidade nele. Ele explicou que, para os dois líderes, o desafio será parecer dispostos a negociar com Trump, porque o primeiro que recusar um diálogo pode perder o jogo político. É uma análise bem estratégica, e aí vem as expectativas de como Trump iria forçar os dois líderes a uma negociação. Bom, se a Ucrânia não quiser, Trump corta a ajuda. Se Putin não quiser, Trump dobra a ajuda para a Ucrânia. Mas será que podemos realmente prever a estratégia de alguém que, segundo ele, é imprevisível? Bom, normalmente Putin vê Trump como uma oportunidade. Qual seria então o benefício para Zelensky? Kuleba disse que Zelensky poderia, em um cenário de ruptura entre Trump e Putin, tentar ganhar algo com isso, como mais apoio militar ou uma posição mais favorável para a Ucrânia. Ele admitiu, no entanto, que essa possibilidade é um tiro no escuro. Isso pelo fato de que Trump frequentemente expressa admiração por Putin e tem sido bem frio com relação à Ucrânia. Agora, e quando o assunto foi negociações de paz? Bom, há quem diga que em 2022 Rússia e Ucrânia estavam perto de um acordo, mas que os aliados ocidentais pressionaram Kiev a não aceitar. Em resposta a isso, Kuleba foi bem taxativo e negou, tá? Segundo ele, não havia proposta séria por parte da Rússia. Ele deu até um exemplo dizendo que os russos queriam que os tanques ucranianos fossem colocados em depósitos sob controle russo. Ou seja, a paz russa era, na verdade, um caminho para neutralizar e desarmar a Ucrânia. Outra parte forte da entrevista foi quando ele falou sobre o futuro da OTAN e os riscos para a Europa. Ele alertou que se Putin sentir que a OTAN está enfraquecida ou que os Estados Unidos não vão defender plenamente os aliados europeus, a Rússia pode atacar países como Estônia, Letônia e Lituânia, as repúblicas bálticas. Ele falou que esses países seriam devastados em pouco tempo, como aconteceu em Bakhmut, no Donbás, com meses de luta intensa e destruição total. E para fechar, ele avaliou sobre como o mundo fora da Europa e dos Estados Unidos vê essa guerra. Quando Kuleba falou sobre suas viagens a países da África, da Ásia e da América Latina, ele destacou que, em geral, esses líderes entendem muito bem o que está acontecendo na Ucrânia e, em sua maioria, até simpatizam com a causa ucraniana. Mas, segundo Kuleba, o problema é outro. O problema é que eles têm medo de represálias russas. Ele disse que muitos líderes africanos, por exemplo, temem que, ao tomar uma posição pública contra a Rússia, possam enfrentar golpes de Estado patrocinados pelos russos ou até ameaças diretas à sua segurança. Mas, segundo ele, não é só a Rússia que estaria assustando. Ele também apontou o elefante na sala dessas discussões, a China. Segundo Kuleba, muitos países do sul global se sentem como território influenciado pela China, especialmente na África. E isso acabaria limitando ainda mais a liberdade deles de tomar decisões claras, seja contra a Rússia ou em apoio à Ucrânia, já que a dependência econômica e política de Pequim é enorme. Mas e o Reino Unido? Bom, Kuleba foi bem direto. Ele disse que antes de fevereiro de 2022, a política externa britânica era uma bagunça. Mas reconheceu que depois do início da guerra, o país encontrou no apoio à Ucrânia uma oportunidade de reafirmar sua posição como uma potência relevante no cenário global.
Ele até elogiou Boris Johnson por ter percebido isso instintivamente, mesmo sendo uma figura tão polêmica. Ou seja, gente, pelo que entendi, segundo ele, Kiev salvou Londres do ostracismo diplomático. Agora, na conclusão, ele fez uma afirmação que nos faz pensar. Seu comentário foi sobre a guerra e a identidade ucraniana. Segundo ele, sem a guerra, levaria talvez 100 anos para a Ucrânia alcançar o mesmo nível de reconhecimento internacional que tem hoje. Ou seja, como Estado, ao menos nesse momento, a guerra teve o lado positivo. No entanto, ele concluiu que, como ser humano, indivíduo, ele preferia que isso nunca tivesse acontecido. Ou seja, ele preferia que a Ucrânia avançasse como uma tartaruga nesse processo do que pagar o preço que os ucranianos estão pagando. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.